Eu quero conversar com você sobre a possibilidade de haver uma terceira guerra mundial. Vamos falar sobre isso? Bom, gente, vocês estão vendo como está a situação entre os Estados Unidos e a China, né? A escalada de subida de tarifas pelos Estados Unidos, o que provocou a escalada de subida de tarifas da China também, né? E esse é um assunto muito difícil, é um assunto muito preocupante, né? E uma terceira guerra mundial está no radar, né? Está no radar. Não só por isso, né? Mas também o conflito lá de Israel com os povos palestinos em geral, com o Líbano, com a Síria e tudo, né? E também a questão da guerra da Ucrânia, né? Então, olha, gente, é uma possibilidade real, né? Pode haver sim uma terceira guerra mundial e uma terceira guerra mundial mataria muito mais gente do que as outras duas, mas muito mais gente, né? E acho que o Brasil não está fora disso, né? O Brasil pode ser alvo tanto de um lado como do outro, né? Principalmente dos Estados Unidos, né? O Brother Sun, que já tentou dar golpe de Estado aqui em 64, não precisou deles, mas se o golpe tivesse dado errado, eles iam entrar em ação, tinha porta-aviões aqui na nossa costa, né? Mas, enfim, esperemos que não haja uma terceira guerra mundial. Mas se houver, gente, uma terceira guerra mundial, polarizando o mundo entre os Estados Unidos e a China, a grande questão é quem é o fiel da balança? Quem é o fiel da balança? E eu vou dizer para vocês, o fiel da balança é a Rússia. A Rússia é o fiel da balança. Porque o Vladimir Putin, eu já disse para vocês que eu morro de medo só de olhar para esse cara, né? Mas ele é tipo uma esfinge, né? Você não sabe direito que ele está pensando, né? Então, assim, se houver uma terceira guerra mundial, com quem a Rússia se alinha? Com os Estados Unidos ou com a China, né? Porque em tese, gente, alinharia com a China, né? Porque por afinidade ideológica, né? Então, o Putin não é de esquerda. O Putin não é nem nunca foi de esquerda, né? Mas existe um certo nacionalismo nas atitudes do Putin que aproxima mais da China, em tese, né? Agora, por outro lado, as atitudes do Trump lá nos Estados Unidos, pretensamente, eu disse pretensamente, né? Também são nacionalistas. Então, muita gente fala que o Putin e o Donald Trump têm uma aliança, né? Que, que inclusive quem ajudou os Estados Unidos a se eleger em boa medida foi a Rússia, né? Inclusive a máfia russa, né? Então a gente não sabe, né? O mundo fica perplexo e em compasso de espera, né? Se houvesse conflito bélico, né? Quem a Rússia vai apoiar? Ela vai apoiar a China ou ela vai apoiar os Estados Unidos, né? E por outra, será que a Rússia também não vai tentar engolir os dois para tentar se tornar a grande potência imperialista, né? Olha, força militar para isso eles têm, força nuclear também tem, né? Então, na verdade, a Rússia praticamente herdou toda a força nuclear que era da União Soviética, né? As 16 repúblicas soviéticas, quase todo o arsenal ficou com a Rússia, né? Ou que já estava na própria Rússia, ou que a Rússia trouxe das outras 15 dos outros 15 países da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então, gente, volta a dizer, o Vladimir Putin é uma esfinge, né? Decifra-me ou te devoro. O Vladimir Putin quer devorar todo mundo. Então, muito cuidado, muita atenção, que as coisas se resolvam na base da diplomacia. Americanos, norte-americanos, têm uma maneira bem simples de evitar isso. Impeachment nesse imbecil. Impeachment nesse imbecil, cara. Pô, será que tá difícil de enxergar? Ou então, pior, mata esse imbecil. Porque assim, gente, eu não sou a favor de morte em caso nenhum, mas eu tô falando do mundo real, né? No mundo real, quando uma pessoa se torna empecilho, né?
para os planos de poder de outras ou para os interesses das nações de outras, né? O que eles fazem? Eles matam, né? Eles não tentaram matar o Fidel Castro durante tanto tempo. Eles não mataram o Júlio César Chaves, né? Bom, gente, tudo gente detestável, né? Fidel Castro e Chaves, dois, um ditador de fato e o outro com grandes vocações ditatoriais, né? Mas que mataram, né? Enfim, mataram, no caso, o Chaves, né? O Fidel Castro eles não conseguiram matar, não sei como, né? Mas voltando aqui, então, se houver uma guerra mundial entre Estados Unidos e China, o fiel da balança se chama Rússia, leia-se Vladimir Putin, tá? Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, agradeço aí pela assistência, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, né? E por gentileza, like aqui, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e comente, né? Eu tenho aqui na descrição do vídeo 4 documentos escritos que eu estou vendendo a preço de banana. Um é uma apostila de administração com 1.350 tópicos, 15 assuntos, 260 páginas, né? A outra, eu fui professor universitário durante mais de 20 anos, né? A outra é uma proposta para o sistema eleitoral e partidário no Brasil. Isso foi o tema da minha dissertação de mestrado, né? Mais uma questão do calendário do futebol brasileiro, uma minuta também. Eu estudo esse assunto há 40 anos, né? E também um livro, um e-book que eu escrevi sobre meu grande ídolo no futebol, Roberto Dinamite. Se você tiver interesse em um desses produtos, né, dá uma olhada na descrição do vídeo e entre em contato comigo.